Pessoal, tudo bem? Quem está falando aqui é o professor Bruno de Geografia. Na aula de hoje a gente vai estar falando a respeito dos movimentos da Terra, né? Como que esses movimentos influenciam na Terra, influenciam na nossa vida e na vida de todos os seres vivos em geral, tá? A gente tem algumas classificações específicas que a gente vai estar falando hoje, mas de maneira geral é um apanhado bem resumido, né? Desses movimentos e dessas características. Bom, a gente teve uma origem, né, que é estudada pelos cientistas e é a mais comprovada e a mais aceita até hoje, né, que é a teoria do Big Bang, ao qual o universo teria surgido após uma grande explosão cósmica, né, entre 10 e 20 bilhões de anos atrás. O termo explosão, né, refere-se a uma grande liberação de energia criando o espaço-tempo, ou seja, para os cientistas, né, para essa teoria, a Terra foi criada nessa explosão cósmica. Claro que isso é algo bem debatível, principalmente quando a gente entra no caso da religião, né? No caso de algumas origens, né, históricas e religiosas. Então, é algo que os cientistas, né, a parte da ciência como um todo, afirma, né, defende, mas é algo que a gente pode se levar como verdade ou não. Isso aí depende da crença de cada um, tá? Quais são esses movimentos, né, da Terra que a gente tem? A gente tem o movimento de rotação e o movimento de translação, né? Esses dois movimentos aí que são muito importantes para a sobrevivência e para a criação de vida, né, na Terra. O movimento de rotação, basicamente, é o movimento em que o planeta Terra gira em torno de si mesmo, né? Esse movimento ele é realizado em um tempo de 23 horas, 56 minutos e 4 segundos, aproximadamente às 24 horas de um dia na Terra. Então, esse movimento de rotação, ele é feito em um dia, em 24 horas praticamente, tá? Já o movimento de translação é o movimento em que o planeta Terra realiza uma volta completa ao entorno do Sol, né? O movimento de rotação, lembra que ele faz em torno de si mesmo, tá? E o movimento de translação, ele é feito através de uma volta completa ao entorno do Sol, tá? Ele é desenvolvido ao longo dos 365 dias e 6 horas, ou seja, demora um ano para que aconteça completamente, né? A gente tem praticamente um ano para se desenrolar, para ser completo um movimento de translação, tá bom? O que seria, né, esse movimento de rotação, quais são as importâncias dele para a gente e tudo mais? Ele é responsável pela alternância de dias e noites, né? Então, com esse movimento a gente consegue ter o dia e a noite, essa divisão que a gente tem, tá? Durante esse movimento, uma parte do planeta está voltada para o Sol, recebendo raios solares, né? Que no caso é o dia, onde a gente tem a maior emissão, né, de raios solares, enquanto na parte oposta, né, ao Sol, a gente não recebe esses raios solares, então a gente tem o período da noite, tá? Movimento de translação são definidas as estações do ano, né? Essas outono, inverno, primavera. As estações do ano em si, elas são definidas através dos movimentos de translação, tá? Esse movimento provoca uma variação de raios solares que chegam à Terra, né? Então, essa variação de raios solares um pouco mais fortes, um pouco mais fracos, a gente tem essa divisão das estações do ano, tá? Como característica de cada uma. Bom, os movimentos aparentes do Sol, né? A Terra tem os seus movimentos, como a gente falou, do movimento de rotação, do movimento de translação, e o Sol também tem os seus movimentos, tá? São diversos tipos de movimento que a gente tem no Sol também, mas a gente vai destacar os mais importantes, digamos assim, para a nossa sobrevivência, tá? O solstício, né? Que é o Sol, estará em seu auge ao norte ou ao sul. Essa maior declinação do Sol em relação à linha do Equador tem como consequência a maior iluminação de um dos hemisférios, tá? Então, nesse período, um dos dois hemisférios vão estar com uma emissão maior de raios, tá? Esse fenômeno ocorre em dois momentos do ano, em junho e em dezembro, tá? Então, essa emissão maior de raios são ocorridas grande parte das vezes em junho e em dezembro, tá? Com a incidência solar é maior em um dos hemisférios, ocorre o solstício de verão, né? É maior, uma parte maior de raios solares, né?
são feitas, então a gente tem uma incidência maior em contraponto, né, no outro lado, que é chamado de solstício de inverno, tá? O solstício de verão é caracterizado por ter os dias mais longos do que as noites, né? No solstício de inverno, as noites são mais longas do que os dias. É aquele momento que a gente acha que no verão o dia é bem mais longo do que no inverno, por conta dessa emissão de raios solares, tá? No equinócio, que já é o outro movimento que a gente tem, representa o posicionamento médio do Sol em relação à Terra, isto é, nenhum dos hemisférios está inclinado em relação ao Sol, estando incidido seus raios diretamente sobre a linha do Equador, iluminando então igualmente os dois hemisférios. Esse fenômeno ocorre em 2 momentos do ano, em março e em setembro. Bom, o que seria isso então? O equinócio ele é essa emissão que a gente falou dos gases de uma maneira mais equilibrada, né? De uma maneira mais igualitária para os dois hemisférios, tá? Tanto para o hemisfério norte como para o hemisfério sul, tá? Esses 2 momentos que a gente tem do ano, eles ocorrem, né? Ele ocorre, no caso, em março e em setembro, tá? Não necessariamente sempre em março, sempre em setembro, mas a grande parte deles ocorre nessa maioria de tempo, tá? A ocorrência do equinócio dá início à primavera e ao outono, né, na Terra, em razão da mesma intensidade dos raios solares em ambos os hemisférios. Os dias e as noites possuem a mesma duração, então é algo mais equilibrado, né? É um movimento um pouco mais equilibrado. Bom, sistemas de orientação, né? Como que a gente está fazendo para se orientar, como a gente faz, né? Como faziam, como irão fazer, talvez, os seres humanos para se orientar. A gente tem diversas características e tipos de orientação, tá? Mas a gente vai se basear nas mais conhecidas e as mais utilizadas, tá bom? Os pontos de orientação, né, para a gente dar uma relembrada, que a gente estudou lá no 6º ano, né, com a rosa dos ventos ali sempre como um símbolo característico, né? Temos os pontos cardeais, né, o norte, leste, sul, oeste, os pontos colaterais, os pontos subcolaterais, né? Aí no slide você consegue ver a sigla de cada um, né? Então é algo muito importante para a nossa orientação, né? Orientação pelos astros, né? Muitos eram orientados através dos astros. Então lá na antiguidade, né? Quando a gente teve os primeiros homens e tudo mais, a gente teve, né, uma certa orientação. Eles se orientavam através dos astros, né? Que seria o Sol, no caso, o Sol, o Cruzeiro do Sul, a estrela polar e a Lua, né? Esses astros eram extremamente importantes para a orientação. Com o avanço, né, da humanidade e do desenvolvimento da Terra, a gente começou a deixar um pouco de lado. Claro que muitas pessoas, né, ainda têm umas certas características que fazem orientações dessa maneira, mas grande parte já foi para um meio mais desenvolvido, né? Mais prático. E esses meios, né, de instrumentos de orientação, a gente tem como principais a bússola e o GPS, né? A bússola, que para muitos foi, né, o divisor de águas na orientação, né? Porque, querendo ou não, é algo que a gente podia levar, né, conosco, então foi algo que revolucionou aquela época. E o GPS, que é algo mais atual para os tempos de hoje, né? É algo com relação à tecnologia, né? O GPS praticamente hoje ele fez com que a bússola deixasse de funcionar, né? Muitas pessoas usam o GPS praticamente no mundo inteiro. Claro que temos exceções, temos pessoas que confiam ainda na bússola, né? Por conta da tecnologia não ser um negócio 100% muitas das vezes. Então, a gente tem também esse desenvolvimento, esse equilíbrio, né, de que tem pessoas que usam a bússola, tem pessoas que usam o GPS, mas, sem dúvida, o GPS é algo um pouco mais prático, né, um pouco que a gente consegue carregar no celular ou no notebook ou apresentar para alguém algo na hora. A gente está na rua e, de repente, a gente não sabe, a gente está perdido e a gente consegue acessar através do GPS. Então, é algo que facilitou essa orientação, tá? Na aula que vem a gente vai estar falando de algumas características, algumas orientações diferentes, tá? Vamos estar falando de projeções cartográficas, que é algo que é totalmente embasado nessas orientações, tá? Então a aula de hoje basicamente é essa, espero que vocês tenham gostado, tá bom? Forte abraço!